Olá, vamos examinar as Escrituras? Hoje eu quero refletir com vocês em 3 versículos de Provérbios. Provérbios, capítulo 15. O primeiro versículo é o 1, onde diz o seguinte: A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Precisamos ter sabedoria para responder a cada um, pois nós vemos, por exemplo, numa briga de trânsito, as pessoas ficam alteradas, se ofendem por pouca coisa. Alguém o fechou no trânsito, ou pegou sua vaga porque não viu que você estava aguardando a vaga, e isso pode levar até a tragédias, a assassinatos. Agora, quando não leva a assassinatos, pode levar a muitos pecados, com xingamentos e com ações que a Bíblia chama ações da carne. Se é a sua natureza humana que te governa, isso é a sua carne, é o seu pecado, é o pecado que está em você e em mim, que faz com que nós façamos coisas que nós não deveríamos e que nós não faríamos se estivéssemos em comunhão com Deus e se estivéssemos calmos. O nervosismo, a fúria nos faz pecar. Assim, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra ríspida causa mais ira, causa mais confusão. Nossas palavras devem ser temperadas com sal, para nós sabermos responder a cada um segundo aquilo que essa pessoa está nos dizendo e conversando conosco. O segundo versículo: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja insensatez. A língua dos sábios é a língua daqueles que aprenderam com nosso Senhor Jesus Cristo. Tornaram-se ou tornamo-nos sábios pelo conhecimento adquirido, pela prática do Evangelho, pela prática da paz, do amor, da fraternidade. Quando nós temos essa consciência, quando nós temos empatia, normalmente nós olhamos para o outro com misericórdia, pois Deus não terá misericórdia daqueles que não tiveram misericórdia no dia do julgamento, no dia do juízo final. Mas a misericórdia, ela ganha do juízo, ela triunfará sobre o juízo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem perdoar será perdoado, quem não perdoar não será perdoado. São ensinos fundamentais que todo cristão deve saber. Versículo 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Precisamos saber que nós estamos sendo observados. Deus sabe tudo, não somente aquilo que Ele vê, que nós fazemos do lado de fora, como tudo que nós intentamos no coração e na mente. Ele conhece nossas intenções, bem como as nossas carências, os nossos traumas, as nossas deficiências. Mas Ele sabe também quais são todos os potenciais que nós temos. Pois é Ele que nos deu dons, que nós pratiquemos os dons que Deus nos deu, para que desta forma nós possamos aparecer ou destacar a nossa bondade para Deus. Versículo 4: as palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. A palavra enganosa aqui é falsa, mentirosa. Esmaga significa destrói, demole, derruba. Portanto, seriam: as palavras suaves são árvore de vida, mas a língua mentirosa destrói o espírito, derruba, faz com que nós nos sintamos mortos, nós fiquemos abalados. Nós precisamos usar palavras sábias, precisamos ser suaves.
como são as árvores de vida, e não ter línguas falsas, mentirosas, enganadoras, não abalarmos o espírito de ninguém, fazendo o papel de Satanás, do acusador, pois é Satanás que nos acusa dia e noite diante de Deus, e é Jesus quem nos justifica. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? Pois foi Deus quem os justificou. Então somos pecadores, porém somos justificados por Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo mal. Nós temos um advogado, um paráclito, um intercessor junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos justificou. Ele nos defende. A justiça dele foi lançada em nós, nos foi imputada. Não precisamos temer o julgamento de Deus. Precisamos apenas buscar a santificação, obedecermos, sermos fiéis, o quanto nós conseguirmos. E quando nós não conseguirmos, porque nós somos pecadores, então nós não somos perfeitos, e nós não conseguiremos 100%. E quando nós não conseguirmos, temos que ter a consciência de que nós temos um advogado, ou o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, esse que nos justifica. Precisaremos nos arrepender e fazer novamente, e fazer direito, e fazer do jeito certo. Não podemos atacar ninguém, não podemos agir como Satã, acusando, pois aquele que acusa pratica as mesmas coisas da pessoa que ele está acusando, se não idênticas, outros ou outros tipos de pecado. Eu não peco o pecado que você peca, provavelmente. Você não peca o pecado que eu peco, provavelmente. Mas somos todos pecadores, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Se você não mata, mas você adultera, você é transgressor da lei. Se você não comete nenhum desses dois pecados do lado de fora, na tua mente, no teu coração, você já pecou? Já intentou matar alguém? Já quis pular a cerca, adulterar? Já desejou? Ou quebrar qualquer tipo de lei de Deus? De ordem de Deus? Deus diz para você não fazer uma coisa e você no coração deseja fazer. É pecado do mesmo jeito. Então nós precisamos lembrar que a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Devemos ser gentis, respondermos com mansidão. Temos que saber que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Quando você tem bastante conhecimento, você é uma pessoa sábia, e a sabedoria vem de Deus, pois é Deus quem dá sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento se adquire lendo. Sabedoria Deus te dá de graça. Mas a boca dos tolos despeja insensatez, em forma de fofocas, de maledicências, e muitas outras coisas. Tolices. Vivem na carne e não no espírito. Precisamos saber, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar e Ele nos observa, quer nós sejamos bons, quer nós sejamos maus. E o versículo 4, palavras suaves são árvore de vida, mas a língua falsa, ela demole o espírito. Você prefere destruir o espírito ou você prefere viver no espírito, sem ter língua enganosa, sem ter língua mentirosa, falsa, e ser como as árvores de vida? Imagina só um dia muito quente e o calor intenso, e você pode se refrescar debaixo de uma árvore viva, de uma árvore verdejante.
A escolha é sua. Esses 3 textos de Provérbios nos ensinam 3 fatos da sabedoria. Que nós consigamos praticar cada um deles, guardá-los na mente e no coração, para que essa prática seja constante e para que nós não erremos. Amém.